Sou Cláudio Ferraz, economista-chefe do Galápagos Capital, e esse é o nosso Weekly Macro View. Começando pelo cenário geopolítico, houve, ao longo dos últimos dias, alguma movimentação diplomática. O Irã apresentou aos Estados Unidos uma proposta de 14 pontos por meio do Paquistão, condicionada ao fim da guerra. Trump, no entanto, sinalizou no fim de semana que é improvável aceitá-la, afirmando que os iranianos ainda não pagaram um preço suficientemente alto. Em paralelo, Trump anunciou planos para apoiar navios retidos no Estreito de Hormuz, com cerca de 15 mil militares. O Irã reagiu de forma dura, afirmando que responderá caso forças americanas entrem no estreito. Ou seja, o risco de confronto direto na margem subiu. E ainda na semana passada, foi apresentado a Trump um leque ampliado de opções militares, incluindo controle parcial do estreito com tropas terrestres e operações para garantir o controle de urânio enriquecido do Irã. Com o estreito ainda praticamente fechado e centenas de embarcações retidas, o petróleo Brent segue operando em níveis bem elevados. Esse pano de fundo se traduziu em pressões crescentes sobre inflação e expectativas. E isso ficou claro na rodada de encontro de diversos bancos centrais na última semana. Em conjunto, a comunicação reforçou um ambiente em que o espaço para acomodação ficou menor. Começando nos Estados Unidos, o Fed manteve as taxas de juros inalteradas na última reunião presidida por Powell. A surpresa veio dos votos. Foram 4 votos dissidentes, com 3 membros votando contra o viés de corte do comunicado, defendendo uma comunicação explicitamente em ambas as direções. E foi Powell que deu o tom ao afirmar na coletiva que o centro do FONC está migrando para o neutro. Ou seja, o Fed segue em pausa, mas a possibilidade de o próximo movimento ser uma alta deixou de ser apenas um tail risk e começou a aparecer de forma mais estruturada. Os dados da semana ajudam a explicar. O PIB do primeiro trimestre veio em 2%, com o investimento privado acelerando 10,4%, puxado por inteligência artificial. O PCE de março, dado de inflação, confirmou a aceleração, com o núcleo em 3,2% na variação anual, e o Supercore reacelerando. E os pedidos de seguro-desemprego caíram de maneira relevante, no menor nível em várias décadas, ou seja, o mercado de trabalho segue apertado. Na Europa, o ECB, o Banco Central Europeu, também manteve as taxas, mas a coletiva foi mais rocas. Lagarde foi direta ao afirmar que a economia está se afastando do cenário base. Revelou que houve discussão explícita sobre alta de juros naquela reunião. Na Inglaterra, o Banco Central seguiu na mesma direção, com o debate interno ficando mais duro. Já houve um voto dissidente, inclusive, defendendo alta. E no Canadá, por fim, também houve manutenção de juros, mas houve explicitamente um comentário de que se o petróleo seguir em patamar elevado, a porta para apertar a política monetária está aberta. Ou seja, o ponto comum entre todos os bancos centrais aparentemente foi o reconhecimento de um trade-off cada vez mais difícil entre inflação e atividade. E na margem, a postura migrou de olhar através do choque para considerar a possibilidade crescentemente de reagir a ele. Vindo para o Brasil, o Copom reduziu a Selic em 25 pontos base para 14,5%, em linha com o esperado por nós e pelo mercado. O comitê manteve a sinalização explícita de continuidade do ciclo em um contexto que se discutia se a comunicação abriria ou não espaço para pausa já na próxima reunião. A comunicação, no entanto, reflete continuidade no curto prazo, mas principalmente com maior incerteza sobre a extensão total do ciclo. Nesse cenário, nossa visão é que a taxa de juros cairá novamente 25 pontos base na próxima reunião, mas ficamos atentos ao risco de pausa ao fim do primeiro semestre, a depender da incerteza externa e da evolução do quadro doméstico. Os dados da última semana reforçaram essa percepção. O CAGED veio bem acima do esperado, com criação líquida de 228 mil postos em março, e a PNAD mostrou desemprego ainda próximo das mínimas históricas, com renda real acelerando. Ou seja, o Banco Central do Brasil iniciou seu ciclo com hiato ainda positivo e mercado de trabalho bastante aquecido. Do lado fiscal, os dados do setor público vieram piores do que o esperado, com a dívida bruta avançando para 80% do PIB. Olhando à frente, vamos monitorar, primeiro, a evolução do conflito no Oriente Médio, em particular qualquer movimento concreto envolvendo os 15 mil militares anunciados por Trump e qualquer resposta iraniana à proposta diplomática. No Brasil, a ata do Copom nesta terça-feira, que pode ser relevante para calibrar a leitura do mercado e nossa sobre a extensão total do ciclo de cortes. E por fim, nos Estados Unidos, vários dados do mercado de trabalho, inclusive o payroll,
depois das leituras pressionadas de inflação semana passada. Seguimos atentos, boa semana e até breve.